Bom dia Flávio, bom dia ouvintes da Rádio Cidade, da Rede Cidade, bom dia a todo o povo do Axé que nos ouve, bom dia à comunidade em geral. É com alegria que nós estamos aqui iniciando nessa quinta-feira, dia 2 de maio, esse novo desafio, esse programa chamado Espaço Coletivo. Marque nas suas agendas, quintas-feiras às 11 da manhã, Espaço Coletivo. Um espaço onde deveremos falar sobre religiosidade, das tradições de matriz afro-ameríndia, das umbandas, dos batuques, onde teremos a alegria de compartilhar com os irmãos experiências, vivências de muitos dos nossos mais velhos que traremos ao longo dos dias para conversar, para trazer um pouco de informação, um pouco de bate-papo. E começando nesse mês de maio, onde reverenciamos os nossos pretos velhos, né? Todo o povo de terreiro, todo o povo do Axé tem no mês de maio essa referência dos pais velhos. Como é que tá, Flávio, para tocar ali? Tá. Nós vamos pedir um minuto de homenagem aos pretos velhos, aos nossos queridos pretos velhos dos terreiros, os grandes vovôs e vovós que nos acolhem pelos terreiros Brasil e mundo afora, trazendo seu axé, sua bênção. Então, pedindo a bênção, o agô, o axé dos pretos velhos, nossos mais velhos que tanto nos ensinam, né? Nós, povo de terreiro, que tem no respeito à ancestralidade, no respeito aos mais velhos, um dos seus pilares, uma de suas raízes mais fincadas no solo. Lembrando a todos vocês que esse programa é uma parceria com a Rádio Cidade, com a Rede Cidade, que está sendo também retransmitido ao vivo pela Rádio Atabaque, que é a web rádio do Coletivo Nação Aruanda. Para quem quiser acompanhar por lá também, acessa naçãoaruanda.com e vai no link da Rádio Atabaque. Bom, minha gente, como nós estamos homenageando pretos velhos, e preto velho é aquele que nos ensina muito dentro dos terreiros, das umbandas, dos batuques, dos candomblés, nós vamos falar hoje sobre um tema que tem bastante relevância, não apenas para o nosso povo de axé, mas para a população em geral, que é o tema do ensino religioso na educação básica, no ensino fundamental das nossas escolas. Pode, à primeira vista, para alguns parecer estranho, né, a gente iniciar um programa que tem um fundo, um cunho de religião, de matriz afro-ameríndia, das umbandas, dos batuques, e iniciar falando de um tema que não parece, à primeira vista, estar ligado à nossa religiosidade. Devemos lembrar, com o maior respeito, é claro, que o povo de axé exerce igual direito de cidadania como qualquer outra pessoa, como qualquer outro brasileiro, e, portanto, os assuntos que atingem o dia a dia
e, de certa forma, valores importantes para a sociedade também nos atinge. Portanto, é bastante conveniente que a gente inicie já o nosso programa, a nossa proposta, falando de um tema que, de certa forma, gera polêmica. Não raro vem ao nosso conhecimento, através do coletivo, que nós temos no coletivo, um departamento de assessoria ao nosso povo, aos filiados, e não raro acontece de pessoas relatarem situações onde a questão do ensino religioso nas escolas públicas, principalmente, acaba causando algum contratempo, algum problema. Então resolvemos começar por esse tema. E para que a gente fale com mais propriedade sobre esse tema, nós vamos ter aqui a honra de contar com a participação de um irmão nosso, lá da cidade de Tapes, que é o pai Ademilson Maciel. Pai Ademilson, para quem não conhece, ele é cacique de Umbanda, é babalorixá, jejijexá de nação, mas ele também é graduado em pedagogia, ele é orientador educacional e é psicopedagogo. E tem já aí uma caminhada de mais de 10 anos na educação. Atualmente ele é gestor na Escola de Educação Infantil Jean Piaget, de Tapes, e está na religião, está na Umbanda, está na nação desde criança. Então, podemos dizer que ele tem todos os pontos de vista necessários para falar com propriedade desse tema. Então, nós queremos, em primeiro lugar, nosso agô, nosso pedido de bênção, axé, pai Ademilson. É um prazer, uma alegria, uma honra contar com a sua participação aqui na estreia do nosso programa. Pai Ademilson, o microfone é seu. A bênção, Pai Kubiak, o pessoal de Camaquã, bom dia. Estamos aqui, então, se for do meu alcance, estou à disposição. Pai Ademilson, eu não estou conseguindo te ouvir, acho que deu um tilt aqui, vamos tentar voltar. Agora? Está conseguindo me ouvir? Agora sim, agora melhorou. Desculpa. Bom dia, então. A chuva bom dia a todos. Problemas aí. Bom dia a todos, então. Sua bênção, Pai Kubiak. E que, no que for ao meu alcance, se for possível esclarecer, estou à disposição. Que bom, que bom. Fala para nós um pouquinho, primeiro, fala para o público que nos assiste, que nos ouve, que nos acompanha, sobre o pai Ademilson, o religioso. Só conta para nós um pouquinho dessa trajetória religiosa, pai. Pai Ademilson, religioso. Eu iniciei em religião ainda criança, né? Primeiro eu fui seguro pela nação, quando criança, depois, aos poucos, eu fui conhecer uma Umbanda, depois, posteriormente, eu fui conhecer a Quimbanda. Eu iniciei, fiz a minha primeira obrigação pela Umbanda, eu tinha 10 anos de idade, isso me aprontei com 20 anos, né? Hoje estou na casa dos 30, com minha casa já aberta há 10 anos. Maravilha, maravilha, que bom. A percepção de quem conhece o terreiro, quem conhece as religiosidades desde cedo, com certeza ela é privilegiada em vários sentidos. E eu imagino, já aproveitando a tua informação, que quando criança, provavelmente na escola fosse submetido, talvez, assim como eu, assim como muitos de nós dos mais velhos, àquela obrigatoriedade do ensino religioso. Confere? Sem dúvida. Eu vou ser bem sincero, até eu tive nisso, eu fui bastante sortudo, né? Opa. E como eu estudei na escola ginásio aqui, sim. O ensino religioso já tinha uma outra visão, né? Vou ser bem sincero. Os professores sim. dali que trabalhavam com essa disciplina nunca tiveram aquela visão da doutrina religiosa. Então, na verdade, sempre foi trabalhado conceitos dentro dessa disciplina, né? Então, no meu caso, já peguei uma situação mais tranquila. Maravilha, que bom, Ademilson. E a gente sabe que hoje, né, já há uma certa tranquilidade com relação a isso. Embora tenhamos ainda situações em que há
né? Em alguns locais pontuais, específicos, situações que existe por parte de alguma instituição, de alguma pessoa, a tentativa de direcionar o ensino religioso de maneira tendenciosa, o que de pronto a gente sabe que não é permitido legalmente, né? E é lamentável, porque isso atinge não apenas o povo de terreiro, mas atinge a qualquer irmão de qualquer orientação religiosa, uma vez que não se pode admitir, né, que uma determinada organização religiosa venha a ser imposta a quem quer que seja. Bom, mas na prática, agora o pai Ademilson, que também é o educador, que também é um ator da educação, né, um setor tão importante nesse nosso país, onde com toda certeza carecemos cada vez mais de infraestrutura, de valorização, de uma série de aspectos. Mas esse Ademilson hoje, educador, né, como é que vê, como é que está acompanhando, como é que diz para nós, como é que está isso em termos gerais, a questão do ensino religioso nas escolas? E assim, o que eu percebo? Agora eu vou trocar de lado, né? Sim. Me colocando na condição de professor, né? O que se percebe-se? É algo muito vago e muito contraditório. Vou te dar um exemplo, a LBD, tá? Leis de Diretrizes de Base, que é o que regulamenta a educação dentro do Brasil, né? Ela diz o seguinte: a oferta é obrigatória a oferta da disciplina é obrigatória a oferta da disciplina de ensino religioso, tá? Sim. Porém, a matrícula do mesmo é optativa, né? Sim. Se essa disciplina é obrigatória, como que ela é optativa, né? Fica vago. Isso muitas vezes gera a inconformidade e também a dúvida do próprio gestor ou do educador, né? No momento que é uma disciplina obrigatória, mas o aluno vai optar em fazê-la ou não, como que eu me coloco enquanto gestor, enquanto professor dessa disciplina? Entendeu? Então é algo que também se torna vago para o lado da escola, né? Sim. Porém, o que acontece? A mesma deve respeitar a pluralidade cultural do Brasil, das nossas religiões, ou seja, trabalhar de forma laica. Aí eu vou trabalhar o ensino religioso de forma laica, né? Mas a religião é uma filosofia específica. Como que eu vou lidar dessa forma a ponto de deixar ela laica, né? Sem ser tendenciosa, sem haver proselitismo. Isso. É algo bem, bem complexo, né? Então, na verdade, é uma via de mão dupla para o educador. Tá. Eu vou ser bem sincero. Eu, enquanto educador, não vejo necessidade. Eu acho que essa disciplina deveria ter sido já reformulada para um outro ensino, não para o ensino religioso. Eu acho que não compete. Eu acho que a titularidade da disciplina não confere com os atos que a escola tem que desenvolver. Perfeito. Perfeito. Essa é a opinião do educador. Quer dizer, o ensino religioso, lá como diz no artigo 33 da LDB, o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão. Na visão do pai Ademilson, então, professor, educador, essa disciplina ela deveria não estar mais fazendo parte do contexto das disciplinas obrigatórias. É mais ou menos isso. Na verdade, eu acho que ela deveria ser reformulada. Reformulada. Né? Deveria haver uma reforma dentro dessa disciplina. Porque, na real, o que acontece? Se nós formos analisar, hoje, as religiões elas são culturais. Elas trazem uma cultura. Um exemplo é a nossa religiosidade. Tá? Ela traz uma cultura na alimentação, na sua filosofia, no seu modo de pensar, né? Influencia na música, na dança, nas artes. Então, eu acho que talvez uma reformulação dessa disciplina, né? Será que a religião mesmo que está sendo trabalhado, ou a cultura,
Não te parece que, na verdade, essa forma como está colocada ainda a obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas ainda vem de um Brasil colônia, de uma dominância judaico-cristã da própria Igreja Católica dos tempos do Brasil colônia, alguma coisa nesse sentido que ainda não foi superado? Não me parece. É exatamente isso. É exatamente isso, que bom. É exatamente isso. Muito obrigado pela tua sinceridade e espontaneidade ao responder. Eu também tenho essa percepção, humildemente, né, compartilho aqui, de que nós ainda vivemos, não só na educação, mas em muitos setores, mas isso não é tema para hoje nós estamos falando de educação, essa influência, e com todo respeito, como eu sempre digo, que devemos a fé católica, aos irmãos, enfim, a instituição a Igreja Católica, né? Mas estes aspectos que ainda influenciam, de certa forma, um tanto problemáticos na nossa cultura, no nosso dia a dia, na nossa vivência, eles precisam ser repensados, eu penso. Está me ouvindo agora? Sim, pode falar. Acho que tinha dado um probleminha de conexão aqui, né? Então, a gente precisa trabalhar essas questões e elas precisam ser faladas, né? Porque a gente sabe que no processo legislativo do Brasil, de uma maneira geral, nada acontece se não houver uma mobilização das bases, né? Então, talvez seja a hora, ou talvez já está passando a hora, ou até não sei, tu pode me dizer se já existe algum movimento nesse sentido por parte dos profissionais da educação, para que se trabalhe essas questões junto ao legislativo mesmo, para que o regramento... O que eu entendo? Por favor, pode falar. O que eu entendo? Eu acho que o professor, ele pode mediar essa situação. O que eu vejo o professor? Ele seria mais um mediador, né? Sim. Porque que acontece? A partir do momento que eu não tenho conhecimento de uma religião, de um dogma, automaticamente eu me torno neutro, né? Ou eu formulo pensamentos e conceitos sobre essa religião sem ter o conhecimento dela. Ou seja, eu acabo formando um preconceito, né? Exatamente. Então, eu acho que o professor de ensino religioso, hoje, ele teria que ser um mediador, tá? Fazer a mediação entre a cultura afro, né? Entre o catolicismo, entre as igrejas neopentecostais, tá? Eu acho que tu consegue fazer uma boa mediação, né? Já parou para pensar quantas filosofias religiosas tem diferentes dentro de uma sala de aula? Qual é a pluralidade que tem dentro de uma sala de aula, né? Claro. Então, eu acho que isso seria interessante de um professor parar, pensar, analisar isso, né? E ver dessa forma, né? Porque acho que muita coisa explícita de influências religiosas, de forma geral, tá, não são observadas. Vou te dar um exemplo vivo. Natal é praticamente impossível falar em Natal sem falar em Jesus Cristo, né? Claro, claro. Por que quando nós chegamos lá na cultura afro, né, não se pode falar em religião, não se pode falar em orixá, né? Por quê? Né? Eu estou levando isso para o lado da religião, estou catequizando os alunos de acordo com essa filosofia. Não, eu não estou catequizando, eu estou trabalhando a cultura, né? Claro. Só que aí o professor tem que ter noção que no momento que ele pegar essa vertente, ele vai ter que trabalhar toda a pluralidade da sala de aula dele. Não tem como ele trabalhar um único dogma, uma única religião, uma única filosofia. Nós estamos falando, nesse caso, de uma capacitação desse professor para atuar. Isso. Né? Ele teria que receber, de alguma maneira, essa capacitação, e eu acredito que o próprio ensino, hoje, de graduação, não traga isso de uma maneira... mais perceptível, né, Ademilson? Uhum. Mas eu vou te dar um exemplo, Cláudio. Quando nós fizemos uma faculdade, lá nós aprendemos o quê? Didáticas, né? Formas de ensino, como ensinar, né? Ninguém aprende o conteúdo por si só que vai trabalhar, a não ser as disciplinas mais específicas, né? No caso da pedagogia, por exemplo, você vai aprender
como que a criança se desenvolve e tudo mais, né? Sim. Então, a didática de ensino o professor já tem. Será que não está faltando esse professor correr atrás da cultura? E até aqui não está com um olhar faltando o professor, né, buscar esse olhar cultural, esse olhar diferencial de várias culturas? Claro que nós sabemos que a própria questão do preconceito, né, hoje ainda atrapalha, digamos assim, ainda a bagagem que essas pessoas, são pessoas, né? Estamos falando do professor, sim, enquanto um ser humano, com as suas vivências, com as suas experiências, com toda a sua carga emocional, cultural e etc. Então, daqui a pouco nós teremos, por exemplo, vamos tentar fazer uma análise aqui bem despretensiosa. Nós teremos um professor que é um bandista, que é candomblessista, que é batuqueiro, mas também teremos um professor que é luterano, também teremos um professor que participa de alguma denominação neopentecostal, e todos eles na mesma situação de estarem ali administrando o ensino religioso. Bom, até que ponto nós podemos ter a noção de que essas pessoas terão essa tranquilidade de olhar o outro como um igual, né, e não com um olhar preconceituoso. É claro que o tema é complicado, é polêmico, mas, como tu bem refere, ele precisa ser um mediador. E para ser mediador, né, eu acredito que, como bem dissesse, a bagagem didática ele já recebeu, ele já traz de um curso de formação. Isso. Então, a questão ainda passa, me parece, pelo que nós estamos falando aqui, porque pelo fato de o ser humano, né, agora precisar se despir um pouco do preconceito e olhar para o outro como um igual. Acredito que é mais ou menos por aí. Exatamente. Porque se nós formos analisarmos no contexto religioso e filosófico, né, todas as religiões têm o mesmo porquê, ou seja, todas elas creem em um ser superior que influencia, claro, nós, seres humanos. Então, todas têm o mesmo porquê, né? Então, na verdade, basta buscar a sua liturgia, seu caminho. Sim. Bom, Pai Edemilson, vamos avançar um pouquinho no nosso tema aqui. Aspecto prático, como a disciplina de ensino religioso ela é facultativa, na prática hoje, como é que acontece isso nas escolas? A pessoa chegou lá para fazer a matrícula do seu filho, da sua filha, enfim, e existe um regramento, existe uma padronização nisso, quer dizer, ou alguma diretriz das secretarias de educação, para que essa pessoa, esse aluno, ele optou por não fazer essa disciplina. Tá? O que ele vai fazer nesse período, nesse horário? Vai ter uma atividade alternativa? Como é que funciona isso? A questão logística da escola, aí fica a critério de cada instituição. Né? Não existe, então, uma diretriz estadual, digamos assim? Não, no quesito logística, tá? Sim. Diretriz existe lá da LBDEM, que é o que eu te citei, sim, que é o direito à matrícula optativa. Como que ocorre a matrícula optativa, né? Eu cheguei lá, vou matricular o meu filho lá, Pedrinho, né? Tá. Eu sou um bandista, né? E eu não quero que o meu filho frequente, ou entramos num acordo, num diálogo entre eu e ele que não seria interessante, né? Não concordo com essa disciplina. No momento da matrícula, eu vou citar isso vai ficar explícito na matrícula da criança e a criança não irá cursar a disciplina de ensino religioso. Né? Sim. Ao que será feito da criança durante esse período. Aí é uma questão logística de escola para escola, porque cada escola vai ter uma realidade diferente. Claro. Entendeu? Então, isso vai variar de escola para escola. Daqui a pouco esse horário é no meio do turno, daqui a pouco é no início, daqui a pouco é no final, então tem várias situações, né, que podem... Isso. É uma questão bem própria da escola, porque ela vai ter que montar uma logística com esses alunos, né? Tá, entendi. Bom, então, ficando claro que, apesar de que não exista uma diretriz a nível estadual, né, ou federal, enfim, a não ser o que já está na própria LDB, cada escola vai trabalhar essa situação conforme a sua realidade. Tá? Exato. Outro aspecto é que talvez, e aí eu não sei como é que funciona isso lá na prática,
se há uma divulgação por parte da escola no momento dessa matrícula, como é que acontece isso? Porque daqui a pouco nós temos, como eu falei no início, eventualmente pessoas do nosso meio nos relatam que meu filho está, né, participando da aula de ensino religioso e lá estão querendo que ele vá na missa, lá estão querendo que ele faça isso, né? Então, como é que acontece na prática para que as pessoas realmente elas tá chegando aos pais esse direito de que elas têm de optar por matricular o seu filho ou não? Como é que isso também também depende caso a caso? Eu vou ser bem sincero. Legalmente, esse direito, no caso, teria que estar especificado na matrícula, né? Sim. Mas isso fica a cargo de cada secretaria, né? Tipo assim, elucidar sobre isso, né? Porque a clareza da informação, né? Isso. Então, cabe à secretaria da escola elucidar e demonstrar explicar que o aluno tem, de fato, esse direito, elucidar sobre esse direito, né? Sim. Levando em consideração que a secretaria é um setor de cada instituição, isso também varia muito do que a instituição por si só, dentro da sua logística, trabalha, né? O correto seria que fosse elucidado, né? Igual, também seria o correto elucidar o que seria essa disciplina, né? Exatamente. De ensino religioso. Por quê? Tá, vou te dar um exemplo. Eu, como citei da escola ginásio onde eu frequentei, a Escola Nossa Senhora do Carmo, nunca foi trabalhado uma filosofia religiosa, né? Então, na verdade, aquela disciplina contribuía conosco, para nós, porque ela nos passava conceitos de vida, e não em si contexto religioso. Então, na verdade, eu acho que na verdade isso é uma coisa que tem que ser elucidado tanto o direito da matrícula, quanto quais os objetivos serão desenvolvidos nessa disciplina, né? Porque como nós falamos antes, tem vários olhares, várias formas de trabalhar essa disciplina, né? Exatamente. Bom, até que ponto, na tua visão do educador agora, e claro, influenciada pelo ponto de vista do religioso, mas até que ponto, dentro da disciplina de ensino religioso, poderia-se ter uma oportunidade de quebra de paradigmas, de quebra de preconceitos, especificamente agora falando das nossas religiosidades de matriz afro-ameríndia. Nós sabemos, por outro lado, que também faz parte dos programas governamentais a necessidade do ensino da cultura afro e coisas desse sentido, né? Resgate da cultura ameríndia. Né? Até que ponto o ensino religioso pode ser também benéfico no sentido de ser um espaço para que se tenha a quebra de preconceitos, o esclarecimento a essa criança, porque esse aluno do ensino básico, ele amanhã é o adulto que tem uma opinião que ele leva dessa formação, né? E a gente vive hoje ainda numa sociedade com bastantes situações de preconceito, porque talvez a minha geração e a geração dos meus mais velhos foi ensinada, digamos assim, dessa forma. Ela recebeu essa formação, né? Até que ponto hoje o ensino religioso pode contribuir para que as futuras gerações já estejam mais despidas desses preconceitos, especificamente das nossas religiosidades afro, na tua visão? Eu vou te fazer um relato. Quando tu falaste isso, me remeteu uma lembrança. Sim. Né? Da minha época de aluno ainda, tá? Eu estava na escola, na disciplina de ensino religioso, e a professora chegou e escreveu no quadro a seguinte palavra: Ubuntu, né? Eu já conhecia a palavra, sabia o significado daquilo, né? Aquilo me brilhou os olhos, né? O que é Ubuntu? Ubuntu é um sinônimo de igualdade. Sim. Eu sou porque o Kubiak é. Se nós somos, nós todos juntos, né? Ou seja, nós precisamos andar de mãos dadas, precisamos um apoiar o outro. Isso vem da onde? Da cultura afro. Exatamente. Né?
Então, no momento que a professora colocou aquela palavra no quadro, que ela elucidou a origem dela para o restante da classe, que o restante da classe entendeu o contexto dela, e aí eu me lembro ainda da pergunta dela, aonde nós podemos aplicar o Ubuntu? Ou seja, em todos os lugares, né? Sim. Aquela situação toda ali, tá, gerou o quê? Todos aqueles alunos saíram falando Ubuntu, explicando o que significava, né? Ou seja, foi um pequeno passo, mas isso já abriu uma porta para o conhecimento da cultura afro, né? Perfeito. E eu vou ser bem sincero, eu, enquanto africanista, ao ver aquela palavra ali que eu ouvi lá no terreiro, né? Sim. Me identifiquei. Passei a ser mais presente nas aulas de ensino religioso, né? Interessante. Então, são detalhes. Tu não precisa trabalhar o contexto religioso. Isso é uma filosofia, né? E de igual das demais religiões também tem várias filosofias. Isso faz com que abram portas, abram janelinhas para que nós tenhamos uma visão mais aberta sobre as religiões, não só sobre a religião afro, sobre todas as demais, né? Exatamente. Então não tem por que tu focar numa única religião, tu não vai ter que desenvolver dogmas religiosos, tu não vai ter que fazer uma missa na tua sala de aula, tu não vai ter que fazer um culto, tu não vai ter que fazer uma sessão espírita, não. Sim. Tu vai trabalhar o contexto filosófico daquilo ali. Até porque para aqueles que optarem, para aqueles que têm essa intenção, existem as escolas confessionais, né? Que aí sim, isso, aí não se aplica. Inclusive, eu estava com elas aqui, fiz um rascunhozinho, né? Como todo bom professor tem que ter o seu planejamento, né? Sim. Citando justamente isso, porque as escolas confessionais, na real, elas têm uma filosofia religiosa, e essa filosofia religiosa está disposta no PPP, no Projeto Político Pedagógico, e no regimento escolar. Ou seja, ali é uma disciplina obrigatória, que deve ser cursada, né? Normalmente as escolas confessionais são escolas privadas, né? Acho que não sei se não tenho conhecimento de nenhuma pública que seja confessional. Acredito. Mas as escolas confessionais sim têm o ensino dessa religião, desse dogma, né? Sim. Na escola pública acredito que não exista, até porque seria incompatível com o próprio princípio constitucional da laicidade. Com o ensino laico, né? Concordo. Então não é por aí. Então, claro que aquela pessoa que deseja que o seu filho vá ter um ensino religioso de acordo com a sua fé, com aquela religiosidade que ele pratica, ele vai ter a opção, como opção, né, de ir até uma escola privada que tem esse ensino confessional. Não acredito que isso seja um fator determinante para a grande maioria da população. Nós estamos falando de uma população que é diversa, que é extremamente plural, né? E lógico que para essa população plural nós precisamos falar em primeiro lugar de ensino público, né? Então é nesse ponto que focamos aqui. Mas pai Ademilson, professor Ademilson, Flávio, alguma manifestação, Temos várias manifestações por aqui. Uma coisa que nós eu acho que após a entrevista, na verdade, são manifestações parabenizando o programa, a abordagem do tema. Aí, então, logo você realiza a entrevista, nós citamos aqui a interatividade, né? Tranquilo. Só queria aproveitar aqui a presença do Ademilson, se tivesse alguma coisa para ele falar. Bom, pai Ademilson, obrigado, então, pela sua valorosa contribuição. Fico muito feliz que pudéssemos colocar hoje, e o microfone é seu, fica livre para as suas considerações, para algo mais acrescentar, enfim, como queira. Sim, eu só vou elucidar uma coisa. Nós falamos dentro do contexto religioso, e tem uma situação que eu acho que é um calcanhar de Aquiles dentro das escolas e no entendimento popular também, né? Sim. Que é a Lei 10.639 de 2003, né? Que obriga as escolas ao ensino fundamental e ensino médio sobre o ensino da história e da cultura afro-brasileira, né? Perfeito. O que acontece? Isso eu cito como exemplo.
muitas vezes é questionado dentro desse ensino que estão ensinando a religião africana dentro da escola. Não é religião, é cultura. Tá? Então, eu acho que isso vale exemplificar que são situações bem diferentes e, nesse caso, é uma lei, é uma obrigatoriedade, como aqui propriamente diz, obriga o ensino, né? O ensino da cultura afro, ou seja, o ensino da culinária, o ensino da história, o ensino da dança, da arte, né? Tudo isso está englobado, né? E como é que que acontece? Normalmente as escolas tendem a focar em 20 de novembro, né, na morte do Zumbi dos Palmares, né, e na escravidão, né? Eu, do meu ponto de vista, não vejo a escravidão como uma cultura, sim como uma descultura, né? Então eu acho que não engloba muito bem isso. Tem tanta coisa dentro da cultura afro que pode ser trabalhada, né, dentro da escola, que eu acho que vale a pena ir além, né? Não adianta a gente ficar batendo em cima da escravidão que aconteceu, que aí o que acontece? O negro torna-se o quê? Um marketing. Nós nos tornamos um mártir e ficamos martirizando em cima da escravidão, o que não nos vai levar a nada. Agora, eu acho que a ampliação da nossa cultura, conhecimento da alimentação, o conhecimento da cultura, da arte, da dança, da musicalidade, né? Muitas vezes você está lá ouvindo samba, né? O samba teve influência de onde? Sim, né? exatamente. Não sei. O samba teve influência na cultura afro. Então, eu acho que tudo isso devolver a nós que é nosso, né? O que foi que de fato foram nossos antepassados que trouxeram. Eu acho que isso é interessante. Seria mais ou menos, não sei se fecha o que tu está me dizendo agora com um raciocínio que eu tenho já formado, de que já passou da hora de sairmos do vitimismo e tomarmos, né, as rédeas da situação de autoafirmação. E aí vem uma série de questões, né, pai? A própria questão da autoafirmação identitária enquanto descendentes dos antepassados, nossos ancestrais negros, africanos, e claro, os ameríndios, e claro, também o europeu, não se nega isso. Hoje o Brasil é essa salada cultural e étnica, né? Mas que precisam todas essas culturas serem valorizadas em par de igualdade. E enquanto talvez se trabalhe a questão da escravatura, enfim, tudo, continua perpetuando o vitimismo, continua, como bem tu citasse, parece que são eternos mártires, né? E nós estamos falando de algo que já passou, o tempo é outro, é tempo de olhar para frente, né? Olhar para frente e aproveitar, claro, já que, como tu disseste, tem essa obrigatoriedade do ensino, esse ensino, ele não está fazendo, esse ensino da cultura afro nas escolas, com certeza ele não está fazendo ensino religioso, mas as pessoas, a comunidade, de uma maneira geral, podem olhar com esse viés, porque sempre houve, mais uma vez, a história do preconceito. Tanto a questão tanto a questão da comunidade ter essa visão, como muitas vezes o próprio educador, né? Exatamente. Então, acho que isso é interessante elucidar. São situações diferentes. Que bom. Que bom. E aquela situação, eu não tenho conhecimento sobre a cultura afro, né? Sim. Vai até um terreiro, tá? Entre em contato com o pai de santos, com um cacique, com alguém que tenha o conhecimento, né? Leva até a escola, né? Exatamente. Traz para dentro da escola. Elucida com ele trabalhar que você precisa trabalhar, né? Vamos fazer uma palestra, vamos fazer uma gincana, vamos fazer uma roda de conversa. Sim. Tu citaste agora há pouco a questão da culinária afro. Eu sei que o pessoal da AFOT aí de TAPES, né? Se não me engano, tu faz parte da diretoria da AFOT também? Dentro de uma dos pilares da BNCC, né? Que é envolver a comunidade dentro da escola. Sim.
Desculpa, eu acho que deu um tilt na nossa comunicação aqui. Eu perdi alguma coisa do que você estava falando, mas tudo bem. Vamos adiante, vamos seguindo. Eu acho que cortou o nosso sinal um pouquinho, pai. Só voltando, então, há pouco tu falava da questão da culinária, né? Do nosso ancestral africano. E eu sei que a AFOT, aí de Tapes, né, a Associação dos Amigos da Festa do Oxum, também realiza, um dos seus eventos, não sei se continua, o jantar Afrochê. Ainda continua acontecendo isso em Tapes, não? Tem previsão? Ainda está acontecendo o jantar Afrochê. Não é um evento nosso, é um evento da AFOT, da Associação Amigos da Festa da Oxum, né? Exatamente. Sim. O jantar, vou te dar um exemplo vivo de um trabalho que nós desenvolvemos, né? Sim. Agora, a AFOT, no ano passado, né? Nós fizemos uma gincana no jantar Afrochê, que envolveu todas as escolas, né? As escolas tinham que desenvolver uma apresentação que envolveu a cultura afro, né? Foi lindo, né? Todas as escolas se envolveram. Então, foi um trabalho muito bonito desenvolvido. E a culinária africana, claro, que vai ter alimentos mais próprios, como o acarajé, o amalá, são mais voltados à cultura do terreiro mesmo, né? Mas tem muitos alimentos que vêm da cultura afro que tu come diariamente em casa. Exatamente. Tá? Vou te dar um exemplo. Eu cheguei um tempo atrás numa escola para dar uma palestra, né? E eu olhei no passaprato do refeitório e eu vi que eles estavam servindo canjica, né? Aí eu disse pra diretora: "Importa se eu começar a palestra ali no refeitório?" Aí ela olhou pra mim: "Não, tranquilo." Eu olhei não entendeu, mas tudo bem, vamos lá. Estão dentro da cultura. Claro. Tá, já começa por aí. A canjica faz parte da nossa cultura. Quem nunca comeu canjica? Tá, praticamente não existe, tá? Exatamente. Que legal. Bom, pai Ademilson, então... Por favor, pode continuar. Eu me lembro que quando eu entrei no refeitório, meio dos alunos, se alguém sabia qual era a origem da canjica. Deu origem polonesa, deu origem alemã, deu origem italiana. O afro não tinha jeito nenhum, né? Mas a canjica é afro. Existe, de certa forma, né? Existiu por muito tempo uma tentativa de apagamento de muitos valores, né, da Perdão, cultura. Não consegui ouvir. Eu referia, pai, que por muitos anos existiu uma tentativa de apagamento, né, de tudo que vem da cultura afro. Sempre houve... existe ainda. Aquela situação de que se vem do afro é ruim, se vem do europeu é bom. Eu acho que passou do tempo de se quebrar esse paradigma. Bom, eu quero então te agradecer muito pela participação, fiquei muito feliz porque aceitaste o convite, né? E pediria então as tuas considerações finais aí para o nosso público que nos acompanha, por favor, pai Ademilson. Eu diria para o professor hoje em sala de aula olhar para a sua classe, né? Vamos ver o que eu tenho dentro da minha sala de aula, né? Quais os alunos que eu encontro lá, qual a realidade deles, né? O que de fato eles necessitam, né? A partir daí começar a planejar. Em segundo lugar, não sei, não conheço, vai atrás, busca, né? O professor ele é uma busca incessante de conhecimento. Eu acho que se o professor não sabe, ele tem que correr atrás e buscar saber, né? O bom educador não é aquele que sabe tudo, é aquele que sabe buscar as suas fontes, né? Perfeito. Enquanto a sociedade pense que as religiões nada mais são do que caminhos diferentes que levam ao mesmo lugar. No momento que se passa a ter essa visão, se passa a ter uma mente aberta sobre a religião. Perfeito. Pai Ademilson, tá aí ainda? Não estou te ouvindo agora. Alô? Ok. Ademilson? Oi. Pode continuar, por favor. Para suas considerações. Alô? Pode continuar, por favor, a sua fala, o seu encerramento.
Não, eu acho que era isso. Eu acho que é questão de estar de mente aberta diante Perfeito. do Brasil, que eu acho que no momento que nós tivermos de mente aberta, tudo flui melhor, né? E assim, enquanto a cultura afro busca saber, não precisa se envolver com a religião para saber, mas no momento que você buscar esse conhecimento, você vai ver que a cultura afro influencia dentro da sua vida, facilitar desde o seu nascimento. É uma cultura muito vasta. Exatamente. Que bom. Então, Certo. nosso muito obrigado, né? Vamos encerrando por aqui a sua participação. Então, pai Edmilson, nosso muito obrigado. Deixar também claro para vocês aí que esse espaço que está se abrindo aqui é um espaço, como o próprio nome diz, é um espaço coletivo. O que tiver ao nosso alcance, que for preciso, para o religioso, para o professor, estamos também às ordens aqui, tá bom? Um grande abraço, axé, bênção, luz e paz para nós todos. Obrigado. Certo. Espero que eu tenha sido útil a nossa conversa. Precisar de mim, estou à disposição. Um abraço e um bom dia para todos. Bom dia, axé. Quer entrar com o comercial? Bom, nós temos bastante interatividade por aqui, pai Cláudio, e podemos também chamar o comercial, mas parabéns pela entrevista, muito bem conduzida, e o entrevistado também com bastante conhecimentos. O Paulo Ervino, lá da Zona Sul de Porto Alegre, está ouvindo aqui o Espaço Coletivo. A Fátima Centeno de Arambaré está com a gente, Maria das Graças Morales de Pelotas, Paula Fonseca, bom dia, estamos ouvindo o programa. Laura Martins aqui em Camaquã, Denise da Silva Abreu, Ronaldo lá do Rio de Janeiro, Edilon Ávila, que é o nosso repórter documentarista, o Enário Pacheco, a Lourdes Rodrigues, temos também aqui a participação do Cícero Cigales, a Elizabeth Figueiredo Nunes, o Elbio Quevedo, a Sônia Lopes lá de Guaíba, a Lu Lucas lá de Chuvisca, Maria Eliana Dias, Reci Sanguiné Rodrigues, dizendo que chove muito em Guaíba. Sabrina Duarte, bom dia. Axé. Luci Silva Leites também mandando um bom dia. Giovanni Amanassi, bom dia. Adorai as almas, axé. Charlize de Oxalá, bom dia. Bênção dos irmãos, fraterno, abraço. Josemar Costa de Vasconcelos mandando um bom dia. Ronaldo Maia lá de Tapes, bom dia. Bênção de todos. Maria Helena de Abreu, bom dia. Taróloga Luz, abraços, excelente programa. A taróloga, inclusive, marcando aqui, Ramon Kubiak, abraços de Arambaré. Maria Aparecida Molinari, mandando um bom dia, está ouvindo a programação. Márcio Donai, bom dia, excelente programa, parabéns. Charlize de Oxalá, a cultura afro é tão rica, tanto a mostra e tanto a mostrar e tanto a se valorizar, que as escolas abram portas para palestras e apresentações, que inclusive já temos algumas poucas que fazem. Saber não ocupa espaço, independente do credo religioso, é preciso desmistificar, está dizendo aqui a Charlize. Só para colaborar aqui, a nossa ouvinte Carla, pelo WhatsApp da Rádio Cidade, dizendo que tem uma escola aqui em Camaquã, no bairro Santa Marta, que faz um trabalho muito bonito de religiosidade, abordando todas as vertentes, todas as veias da religiosidade, que é a escola Ana César. Professor Edson Luiz Oliveira está nos ouvindo também lá no CIEP de Camaquã, e a participação da Jerusa de Santo Antônio da Patrulha, também ligada por aqui. Nós temos mais participações ainda, aliás, o programa estreia com audiência total, bom, muito bom. Que bom, Flávio. A Maria Horaci Klein está mandando um bom dia, o ex-vereador Oswaldo da Rocha Martins, bom dia aos amigos, o Alcides Anderson, lá em São Leopoldo, nos acompanhando, o Zilomar Vargas, nos acompanhando nos Três Bicos, 8º Distrito, Hildo Ribeiro, o Hildo é um irmão de fé também, nos ouvindo aí no bairro Gaúcho, o Sérgio Lemos, o Alberto da Silva Correia em Freguesia, a patroa, Dona Vera Lúcia, nos dando a honra da sintonia, o Josemar Costa Vasconcelos, a Fabiana Subitil, a Matilde Jacob, o Valnei Silva, Marina Lima Ferreira, Vanderlei Santos, Maria Araújo, Lúcia Carvalho, Leonardo Mesquita, algumas das pessoas que se manifestam aqui pelas redes. O Carlos Roberto, parabéns ao pai Cláudio, que está mostrando que é um grande comunicador. Gostei da entrevista e a forma em que conduziu
o bate-papo com o pai Ademilson. E manda um abraço também ao pai Ademilson, que participa aqui na estreia do programa Espaço Coletivo. Que bom, Flávio. Nosso muito obrigado, nosso agradecimento a todo o pessoal que está participando, que está interagindo. Essa é a ideia, é que a gente faça realmente um espaço coletivo, né? Duas referências que eu gostaria de colocar a respeito dos comentários que tu mencionasse aí. A Mãe Charlize, benção Mãe Charlize, muito bem colocado a manifestação dela. E a ideia é justamente essa, minha mana, que nós, enquanto povo de axé, nós tenhamos a iniciativa, nós saiamos, né, do vitimismo, ou da ideia do mimimi, como se fala por aí, né, como em tempos modernos, e que a gente ocupe esses espaços falando e muitas vezes até, se necessário, cobrando das escolas, né, para que os nossos filhos tenham a oportunidade de não serem submetidos a um ensino religioso que seja proselitista. Outro registro que eu gostaria de fazer, meu abraço fraterno ali à professora Carla, né, vice-diretora da Dona César, que a gente bem sabe, bem conhece já o trabalho que ela desenvolve, que a escola vem desenvolvendo, e a participação importante da Carla nesse trabalho de conscientização. Fizeram uma mostra muito bonita ano passado, do pessoal lá, dos alunos, criaram grupos de dança, manifestando toda essa pluralidade das religiões e prestigiando a religiosidade de terreiro, porque é só isso que nós queremos. Nós não queremos ser mais do que nenhuma outra denominação religiosa, nós apenas pedimos que tenhamos o direito de exercer, tal qual as demais religiosidades, a nossa fé em todos os espaços. Isso inclui, naturalmente, o espaço público, né? Também, dentro da questão do espaço público, o espaço escolar, que é um espaço tão importante hoje na formação dessa nova geração. Gostaria, então, Flávio, de mais uma vez agradecer a todos aqui. Tem mais algum comentário? Tem mais comentários. Por favor. O Márcio Donai dizendo excelente programa, parabéns. A Maria Aparecida Morinari também parabenizando o programa. Andressa da Silva Schimmelfinningen, o Miguel Costa também, irmão de fé. A Larissa Medeiros, taróloga Luz, já havíamos falado. Célia Santos, o pessoal da Mr. X aqui em Camaquã. O Celemar de Ávila, o professor, historiador, pesquisador, escritor Breno Vinites Neto, nos ouvindo em Porto Alegre, Luci Silva Leites, a Cláudia Duarte, Josemar Costa de Vasconcelos, Adriano e Viviane Oliveira também nos acompanhando, Nara Martins, a Adelaide Martins nos ouvindo em Pelotas, parabéns pela primeira vez em horário nobre, um veículo de comunicação abrindo espaço para falar sobre religião. Parabéns, Rádio Cidade, parabéns, Pai Cláudio. A partir de hoje serei ouvinte assídua do Espaço Coletivo. Que bom. Mais uma vez, meu muito obrigado, né? Meu sincero desejo de luz na mente, paz no coração, muito axé na vida de todos, a cada um que se manifestou aí. Só resta agradecer. Acredito que nós começamos com o pé direito, né, Flávio? E, apesar da chuva, mas que a chuva também regue com as bênçãos que vêm do céu aí, essa iniciativa, e que a gente possa, então, na sequência, fazer desse espaço coletivo algo extremamente proveitoso para o nosso povo de axé, para todas as vertentes das religiões afro-ameríndias, das umbandas, e para a comunidade em geral. Era isso, então, por hoje. Eu peço que a gente encaminhe para o nosso encerramento, dizendo que na próxima semana estaremos aqui de novo, trazendo um convidado aqui para a bancada, para conversar conosco, contar a história de uma casa, de um terreiro, que já existe em Camaquã desde já praticamente 30 anos. Eu não vou revelar agora, não vou dar spoiler agora, né? Mas vamos fazer um bate-papo ao vivo aqui, contar um pouquinho da história dessa casa que eu tenho certeza influenciou e influencia na vida de muitas pessoas da comunidade camaquense. Meu grande abraço a todos, desejo que o Pai Criador cuide de todos nós, que os nossos orixás também protejam para que essa chuva, essa intempérie que está aí não seja tão daninha com as pessoas, que todos estejam em paz
com luz, com paz nos seus corações. Muito obrigado e até a próxima semana.